Mia Couto é o nome consagrado da literatura portuguesa de África. De família de imigrantes, nasceu em Moçambique. Teve uma infância cercada por livros e muita poesia. Digamos, aqui está o nascimento da própria escrita, porque o escritor é isso, ele está, é um viajante, é uma espécie de contrabandista, não é? de almas e tem esta disponibilidade de deixar de ser ele próprio. Não é? Seu pai não apenas estimulava a leitura, mas vivia em poesia, como ele mesmo diz. Daí nasceu a grande paixão pelas palavras. Nos anos 80, formou-se em biologia. Hoje, é um dos escritores africanos mais traduzidos fora de seu país e um dos mais vendidos em Portugal. Portanto, eu acho que a escrita é uma coisa que se faz como quem cozinha, não é? Como quem faz costura e pode-se fazer muito bem a duas mãos, a 2 sentimentos. Entre suas obras destacam-se Terra Sonâmbula, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra e O Último Voo do Flamingo. Em parceria com Agualusa, Mia Couto já escreveu peças para teatro e uma de suas obras também foi adaptada para o cinema. Mia, te convocar para a conversa, queria que você falasse um pouco da sua experiência no Brasil aqui, divulgando. Você, posso estar errado, mas você é uma das primeiras pessoas que trouxe a literatura africana para o Brasil. E a gente, como fala em português, enfrenta esse grande cerceamento da divulgação da língua portuguesa pelo Brasil, pelo mundo afora, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência de trazer essa literatura para o Brasil. Sim, mas eu acho que é o seguinte, essa batalha foi uma batalha interior também, quer dizer assim, nós conseguimos, porque no interior de África, não é? E no interior de nós próprios, não é? essa meta, digamos, esse pressuposto que era preciso provar a autenticidade e provar a africanidade, também nós vencemos esse fantasma, não é? Essa foi uma batalha interna, não é? Em primeiro lugar. Eu devo muito ao teatro e aprendi muito, porque cada escritor tem que ter a sua própria escola, mas o teatro em Moçambique foi para mim uma grande escola. Aprendi a escrever também com o teatro. Eu trabalhei para um grupo que era um grupo pioneiro, o primeiro grupo profissional em Moçambique, e numa altura em que não havia nada, nós tínhamos uma situação de carência absoluta por causa da guerra, não é? E esse grupo era um grupo teimoso e fazia pão durante a noite e à tarde fazia os mesmos atores que faziam pão, funcionava como uma padaria também, e à tarde faziam teatro. Era uma coisa extraordinária. Eu quero voltar a esta questão que o Agualusa colocou, é que de facto o teatro é um instrumento, é uma ferramenta que permite ao escritor ter essa possibilidade de acesso imediato de como é que ele é capaz de fazer chorar e fazer rir e comunicar com os outros, não é? Porque eu, quando escrevia o texto e depois ia assistir aos espetáculos, não é? E verificava como é que funcionava o momento de tensão, o momento em que eu tinha a expectativa que as pessoas iam reagir de uma certa maneira e às vezes era absolutamente o contrário, não é? O inverso. Então, com o teatro, sim, eu tenho uma relação, digamos assim, quase simbiótica, não é? de aprendizagem, mas com o cinema é um pouco diferente. O cinema é uma linguagem mais distante, mais envolvida por um aparato técnico, não é? Uma sofisticação de outras coisas, de outras lógicas, e a minha relação com... As principais influências de escritores brasileiros nos seus trabalhos e também de temáticas comuns aos problemas do Brasil e aos problemas da África, como, por exemplo, o fato de ambos os países terem sido colônias portuguesas e ainda guardarem todo esse processo de luta, de união também, de armas e de letras. Essa influência foi muito grande. No caso de Moçambique, no caso de Angola, posso falar um bocadinho com alguma propriedade, porque eu tive que fazer uma intervenção, foi o ano passado, acho que foi o ano passado, não foi, Luís, sobre o lançamento do Jorge Amado. E eu reparei que mesmo no Brasil, esse conhecimento de como é que o Brasil viajou e, digamos, passou para o outro lado do Oceano Atlântico, é um conhecimento frágil. Quer dizer, vocês não têm ideia, em geral, quanto profunda
e marcada foi essa influência. Eu falava do caso de Jorge Amado, que foi alguém que nos tocou a todos, não é? Mas não foi só Jorge Amado, foi toda uma geração de escritores dos anos 50, 60, 70, até os anos 70, essa influência foi muito, muito, muito forte. Era preciso perceber que, para os moçambicanos, para os cabo-verdianos, angolanos, santomenses, guineenses, o Brasil era uma coisa quase mistificada, era romantizada, porque o Brasil representava um pouco daquilo que nós queríamos ser. E o Brasil, digamos, do Brasil chegava a esta solução, que era uma língua, que era uma língua outra, que já não era só o português de Portugal, quer dizer, o Brasil tinha retirado a portugalidade da língua portuguesa. E era isso que nós estávamos à procura também, não é? E havia também uma condição comum, quer dizer, o Brasil vivia uma situação de repressão, nós também vivíamos essa condição, e esse sabor que tinha, procurarmos livros quase na clandestinidade, falo dos livros de Jorge Amado em particular, trazia uma coisa quase mágica, uma relação quase mágica. Já não estávamos só a mexer com a literatura, mas a mexer com um sonho que estava adiado, não é? Então, isto, digamos, é o contexto em geral. Agora, essa influência é muito pequena. É uma coisa estranhíssima, porque no período da ditadura, no período de pré-independência, a influência e o conhecimento que tínhamos do Brasil era muito maior do que aquilo que temos hoje. E tudo parece que hoje é mais fácil, não, há todas as razões para que não sejam assim, para que não seja assim. No meu caso, para falar já em meu nome pessoal, eu tenho grandes influências, quer dizer, marcaram-me vários escritores, e principalmente poetas, porque eu sou alguém que nasce da poesia, eu me considero a mim próprio um poeta que escreve em prosa, que se realiza, digamos, contando histórias. Eu fui muito marcado por João Cabral Melineto, que eu acho que é digamos assim, é um dos grandes valores da poesia em todo o mundo. Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado, Hilda Ilst, Manuel Bandeira, tantos outros, não é? Esses marcaram muito. Guimarães Rosa marcou muito também, muito, mas principalmente por aquilo que ele tem de carga poética quando ele elabora os seus textos, não é? E aquilo que ele faz, digamos, inventando um sertão que só existe, não existe na geografia, é da ordem da própria linguagem, ele constrói um lugar na sua própria linguagem. Isso me parecia vital também no caso de Moçambique, em que nós estávamos confrontados com uma espécie de ameaça, que era a ameaça da modernização, de perdermos característica própria, perdermos nome, perdermos rosto, e ali estava uma maneira de conseguirmos dar a volta, não é, a essa grande ameaça. Portanto, acho que essa é a relação com o Brasil, é essa. Tenho uma grande dívida com o Brasil. Então eu queria saber o que foi que levou você a escolher aqueles contos específicos para compor o Fio das Miçangas, e como você se sente com certas liberdades poéticas em adaptações cênicas suas. Eu tive que falar sobre a minha relação com o teatro no Rio de Janeiro, e eu estava atrapalhado porque eu não sei falar sobre teatro. É um domínio que é outro, não é o meu. Eu sou escritor, sou biólogo, sinto-me à vontade de falar sobre esse tipo de coisas, mas o teatro é um outro assunto. E de repente pensei, e fui salvo por um neto meu, que vive connosco em nossa casa. O menino tem 2 anos e meio, não é? E um dia ele chegou, e o outro neto mais velho já tinha feito isso e eu nunca tinha percebido, e disse: eu hoje não sou o Gabriel. Ele chama-se Gabriel. Ele disse: eu hoje não sou o Gabriel, eu hoje sou o Manu. E tu és, apontando para mim, disse, tu és um outro nome que ele deu. E de repente eu percebi que e ele fazia isto ao mesmo tempo com uma convicção e com um sentido de prazer, não é? De ser um outro, não é? De viajar para uma outra identidade, que eu percebi: aqui está
a origem do teatro. A gente está sempre a pensar se o teatro nasceu no Japão, ou se nasceu na Grécia Antiga, etc. O teatro nasceu connosco, quando nós éramos... Quando de repente temos que perceber que temos que ser um outro e que temos essa, digamos, essa necessidade vital de transitarmos de identidades, não é? Não sermos uma só, não sermos prisioneiros de uma só coisa. Então acho que aqui está o nascimento também não só desta necessidade de nos representarmos, de existirmos em representação de nós próprios, mas também, digamos, aqui está o nascimento da própria escrita, porque o escritor é isso, ele está, é um viajante, é uma espécie de contrabandista, não é? de almas e tem esta disponibilidade de deixar de ser ele próprio. Não é? Então acho que vocês podem fazer tudo o que quiserem porque aquilo é um texto que não se pretende fechado. Eu tenho que dizer uma coisa que tenho que aceitar com alguma vergonha. Eu nunca me lembro bem do que é que eu escrevi. Então, se você disser que a avó vai ser um chefe de quadrilha, tudo bem, porque se calhar também me passou pela cabeça isso. Não? Nunca tive essa relação de posse, ou às vezes quando me perguntam, autoriza que... Eu acho muito estranho, estão-me a perguntar a mim, mas isto já não me pertence, não, nunca me pertenceu dessa maneira. Eu estou a dizer isto é grave, porque mas o editor é mais preocupado com essa coisa, porque está ali o Luís Schwartz. Eu gostaria, por gentileza, que vocês falassem sobre a sua produção para crianças, né? São autores de bonitos, lindos livros para criança, e eu gostaria que vocês falassem dessa experiência, do que é, então, fazer a literatura infantil. Eu quero lembrar um episódio que sucedeu comigo quando eu escrevi O Gato Escuro. E se fez o lançamento, porque aqui no Brasil acho que não existe tanto esta cultura de fazer o lançamento, mas em Moçambique, em Angola, em Portugal, isto é uma coisa quase solene e tem que se fazer uma sessão, é quase uma espécie de batismo que se faz daquele novo ser. E estava um pai à entrada com o seu filho, com o seu menino, tinha 8, 9 anos por aí. E o pai dirigiu-se a mim e disse, olha, o meu filho tem aulas amanhã cedo, e não pode ficar a sessão toda, não se importa de autografar o livro para o meu filho. Então eu coloquei-me de joelhos para ficar à altura deste menino e comecei a falar com ele, e sempre com esta coisa terrível que é a incapacidade que temos de falar com crianças. Nós dizemos coisas que são perfeitamente idiotas. Não? E eu comecei a perguntar, como é que tu te chamas? E ele disse, chama Manuel. Andas na escola? Ando. E fazia estas perguntas que são realmente uma prova cabal da nossa incapacidade. E de repente perguntei-lhe, tens medo do escuro? Porque esse é o assunto do livro. E aí pela primeira vez senti que eu estava a falar com alguém. E ele também. De repente ele ficou sacudido e disse, tenho. E perguntou, e tu? Eu disse, eu também tenho medo do escuro. E... ele aí já tinha o livro assinado, já tinha o livro debaixo do braço, e já assim, com uma posição quase de arrogância, alguém estava falando com ele pela primeira vez, e deu uns passos em frente, voltou para trás, e disse-me, olha, eu vou-te dizer uma coisa, não tenhas medo do escuro, disse-me. Porque o escuro é só aqui, é uma vergonha, não sei citar-me a mim próprio, mas ele sabia. Ele citou uma frase do livro que dizia, o escuro é só aquilo que nós colocamos nele. Uma frase que, obviamente, era do livro, mas de repente ficou dele. Ele tomou posse daquela frase. E estava usando aquela frase para me consolar a mim. E isto para mim foi um prémio que eu recebi, que não me esqueço nunca mais, e que me levou a questionar esta coisa mesmo que o Aguilusa estava a dizer. Eu não sei se escreve para crianças. Se alguém pode dizer que eu escrevo para crianças. Porque, no meu caso, quando eu escrevo, eu tenho um processo de regressão. Eu escrevo em estado de infância. O gatinho gostava de passear-se nessa linha, onde o dia faz fronteira com a noite. Faz de conta o pôr do sol fosse um muro. Faz mais de conta ainda os pés felpudos pisassem o poente. A mãe se afligia e pedia, nunca atravesse a luz para o lado de lá.
como é que surgiu para vocês o lugar da escrita? Que reconhecimento ela tinha no meio que vocês viviam? E como é que método vocês têm de trabalho? Como é que vocês produzem isso? Eu sou filho de poeta e isso marcou muito, porque não só, digamos, eu não sou só filho de poeta. O meu pai não simplesmente escreve poesia, ele é um poeta, ele vive em poesia e criou na nossa casa uma espécie de uma atmosfera que eu poderia dizer quase irreal e que não passava tanto só pelos livros, e nós tínhamos as estantes forrando as nossas paredes, mas pela maneira como ele olhava o mundo, pelo valor que ele dava às coisas. Eu recordo-me que, por exemplo, eu recordo-me que já havia a guerra e o meu pai levava-me para fazer os deveres lá para ele trabalhava nos caminhos de ferro, ele levava-nos para fazer os deveres de casa lá nos armazéns de caminhos de ferro e ele tinha pressa que acabássemos os deveres. Ele era mais irresponsável que nós próprios, não é? E ele queria andar ao longo da linha férrea a apanhar umas pedrinhas, uns minérios brilhantes que caíam e isso e lhe dava tanto prazer que nos obrigava a repensar o mundo e a perceber que afinal no meio daquele lixo, no meio daquela poeira, havia uma coisa que poderia fascinar um homem que de repente parecia ter a nossa idade, não parecia ser nosso companheiro de descoberta do mundo. Então, tudo isso eu acho que, se me pergunta do lugar da escrita, isso fez nascer em nós esta ideia de que nós só poderíamos nos sentir existentes se fosse por via já não é só a escrita, é mais do que isso, desta maneira de olhar o mundo, desta maneira de nos colocarmos no mundo. E eu não tenho método, agora respondendo à questão, não sei falar, não porque eu queira esconder, mas não tenho exatamente um método. Eu começo por personagens, há coisas que eu capto na vida, em pessoas, e o processo é digamos assim, quase que desmaterializar essa pessoa, convertê-la em personagem, e depois esse personagem pede uma história e eu sou levado por personagem. Portanto, eu sou conduzido por essas vozes, por essa gente que não tem história e que, como se me pedisse a mim que eu lhes conferisse essa história, eu faço isso. Os livros dos autores moçambicanos são estudados nas escolas, eu quase que diria infelizmente, em algum sentido, porque se faz uma coisa que me parece que não é exatamente pensada para criar aquilo que eu acho que é o mais importante, que é criar o encantamento pela arte de contar histórias, pela arte de ter uma história, né? este gosto de ter uma história. E há uma mistura terrível entre o ensino da literatura, o ensino da língua portuguesa, e não acho que este assunto seja pensado de maneira que se torne, digamos assim... eu vou contar um episódio que eu estava viajando para fora de Moçambique e tinha um polícia de fronteira, era uma senhora, que estava a revistar uma mala e de repente notou que eu trazia vários livros. Era uma coisa que ela estranhou, porque eu trazia livros para distribuir fora do país. E ela pensou, está aqui um contrabandista de material... mas só pegou nos livros, olhou para mim, olhou para a capa do livro e para uma fotografia que estava lá, disse, você que é o Miyakoto? Disse assim, bom, aquilo já estava a demorar quase uma hora, portanto eu pensei, aliviado, bom, agora o problema está resolvido. Não é? E ela disse assim, foi por causa do senhor que eu chumbei, reprovei no exame da 10ª classe. Disse, eu tive muito mais problema. Eu conto este episódio como uma anedota para mostrar esta coisa que eu revejo quando os jovens, em Maputo, em Moçambique, eu sou visitado quase todas as semanas por um jovem que me traz um texto, um conto, um poema. E eu que não tenho tempo, tenho que ter tempo para essa coisa. Porque estes jovens vivem na condição de absoluta solidão. Eles não têm ninguém na escola, o professor não tem uma boa relação com o livro, na família ninguém lê, ninguém gosta dessa coisa.
Então, eu recebo-os sempre. E o que eu noto é que eles estão absolutamente obcecados por uma coisa que é escrever bem. E isso os paralisa. Porque com esta urgência, com este fantasma, não é, de ter que escrever bem, eles muitas vezes não se apercebem que o mais importante é ter uma história para contar. E isso é que é a escrita, não é? E isso não é só a escrita. Isso digamos, é o que nos enriquece como seres humanos, não é? Eu vi o Antônio Lobo Antunes falando assim que ele começa a escrever bem quando ele está muito cansado já, escrevendo depois de 3 horas, por exemplo, ele começa a escrever bem. O Ferreira Goulart também comentando um dia que ele nunca almoça, come arroz e feijão, depois vai lá escrever poesia, que ele se coloca num estado poético para poder escrever. Então eu queria perguntar se tem essa busca de um estado de espírito para vocês, que os leve a escrever. Lembrei o Amos Oz também, ele caminha horas a fio e depois volta para casa e vai escrever, né? Eu queria saber como é que isso funciona para vocês internamente na hora de escrever. A relação do cansaço com a criatividade acho que é verdadeira. No meu caso também. Acontece que eu estou quase sempre cansado também. Não? Mas o cansaço que pode ser diverso. Não? Há várias maneiras, há vários cansaços, há várias maneiras de estar cansado. Mas o cansaço desliga alguns filtros que são inibidores, que me parece que nos obrigam a uma certa obediência, a uma certa racionalidade. E nesse aspecto eu estou de acordo com o Lobo Antunes. Agora, eu acho que também depois há sempre uma certa mistificação desta coisa, e o escritor adora fazer isto, dizer que o ato escrito é uma coisa excepcional, e ele é assaltado, e é visitado, e parece-me que a escrita é um trabalho, digamos assim, eu não tenho consciência de quando é que eu estou a escrever, porque eu estou sempre a escrever, porque a escrita não é só aquele momento em que nos colocamos diante do computador ou do papel, é a maneira como nós estamos disponíveis a receber os outros, não é? E a trocarmos com os outros. E isso acontece agora aqui, neste momento eu estou escrevendo. Então acho que há essa... Não estou tentando fugir à questão, mas acho que é um ato de tal maneira disperso, de tal maneira fragmentado, que não pode ser separado e dizer agora estou a escrever.